Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Perante o Eterno. E hoje, em nosso quarto vídeo, nós traremos mais uma vez, estamos falando sobre o livro Mente, Caráter e Personalidade, né? Oi, gente, tudo bem? A gente espera que vocês estejam bem, estejam gostando. A gente quer agradecer a todas as pessoas que estão curtindo, que estão se inscrevendo, que estão deixando seus comentários. Esses momentos aqui para nós também têm sido muito valiosos. Muito bem, lembrando também que se você não é inscrito em nosso canal, lembre-se de se inscrever. Tem muitas pessoas assistindo o vídeo e não se inscreveram, sabia? Não se inscreve, tem que se inscrever. Muito bem, então vá lá rapidinho, dê um pause no vídeo, se inscreva, é rápido. E deixe também seu like, caso você esteja gostando. Deixe também os seus comentários, né? Isso mesmo. Vamos agora mais um trecho da nossa leitura. O futuro da sociedade é indicado pelos jovens de hoje. Neles, vemos os futuros mestres, legisladores e juízes, os líderes e o povo que determinam o caráter e destino da nação. Quão importante, pois, é a missão dos que devem formar os hábitos e influenciar a vida das novas gerações. Lidar com a mente é a maior obra já confiada aos homens. O tempo dos pais é demasiado valioso para ser gasto na satisfação do apetite ou na busca de riquezas ou modas. Deus nos concedeu a preciosa juventude, não somente para ser preparada para um lugar de responsabilidade nesta vida, mas para as cortes celestiais. Que maravilha, né? Que texto fantástico, que reflexão que nós podemos tirar desse texto. Mais uma vez aqui a gente vem observando, né, essa colocação dela, que o futuro da sociedade é indicação pelos jovens de hoje. E deve ser uma preocupação nossa, que nós estamos hoje vivendo tempos difíceis, mas nós não podemos esquecer que se há hoje uma sociedade, podemos dizer, com dificuldades, essa sociedade já vem de uma educação passada, né? Sim. E nós hoje, como pais, a nossa responsabilidade, é de muita responsabilidade esse assunto, porque a nossa preocupação, mais uma vez a gente volta a dizer, é que nós vamos mandar para essa sociedade jovens que nós estamos educando, que nós estamos os influenciando. E de que maneira nós podemos os influenciar? Exato. É uma coisa interessante que nós vemos desde um período da história que é sabido, todo mundo, onde tiraram, eu vejo uma coisa interessante, onde tiraram Deus das escolas, de muitas casas, e a sociedade foi declinando. O declínio moral acaba sendo muito grande, porque, como ela disse aí, como diz aí, a sociedade, e você também já falou, a sociedade de ontem é a que governa hoje. Os jovens de ontem são os que governam hoje. Os adultos de hoje, né? São os adultos de hoje. Não tem como nós fugirmos desse ciclo. Não, é um ciclo, né? E os jovens de hoje serão os governantes de amanhã. E os governantes, quem colocam as leis, interpretam as leis, e nós temos visto hoje leis sendo reinterpretadas, né, a seu bel prazer, né? E quando fala aqui do legisladores, juízes, líderes, o povo que determina um caráter, nós podemos trazer, eu consigo trazer para uma casa, né? O pai que educa o seu filho, a sua filha, para cuidar da sua casa, cuidar da sua empresa. Mesmo porque uma sociedade, ela é composta por famílias, né? Por famílias, e é um todo. As escolas,
Então, por isso que eu digo que é muito delicado nós falarmos da responsabilidade que nós estamos colocando jovens para ser esses legisladores, juízes, como que e que influência eles terão. Vejamos o exemplo de um pai. Se um pai dá bons exemplos ao filho, esse filho a gente deduz, entende que ele vai ser um bom pai. Tem um ditado que diz: macaco vê, macaco copia. E assim é exatamente com os filhos, né? Quantas atitudes nós temos visto filhos copiando. Os filhos copiando as atitudes dos pais, né? E a criança aprende por exemplo, né? Ela, tanto ele vê aquela atitude, aquela ação repetida, ela vai copiando. Então, é tão forte esse texto e é tão importante a gente refletir nisso, né? E a gente espera que vocês consigam refletir também, justamente nesse sentido. Quais são os exemplos, hábitos que estão influenciando as nossas crianças, os nossos jovens, são preciosos demais, né? Porque vão para a sociedade. Primeira sociedade, a casa, a segunda sociedade, a escola, a terceira sociedade, para onde eles vão, o trabalho. E aí vão fazer as escolhas deles. E onde eles tiveram influência? Com quem? Quem foram essas influências, né? Tem um interessante que a Bíblia, em Provérbios 22, verso 6, ela diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande não se desviará dele. Olha que interessante e que importância. Daí nós vemos hoje numa sociedade no qual nós estamos vivendo, sentimos muito, estamos sentindo a cada dia os efeitos de uma sociedade onde os ensinos são mais adversos possíveis, e nós vemos esses influenciadores, pais que estão permitindo filhos serem influenciados, ou mesmo que acabam sendo ensinados por outras pessoas que não são os pais. Exatamente. E aqui, quão importante, pois, é a missão dos que devem formar os hábitos, né? Dos que devem formar. Então, a gente sabe que na atual situação, na atual circunstâncias hoje, às vezes a criança ou o jovem, ele tem um cuidador, o tio, a avó, outras pessoas. A responsabilidade é a mesma, né? Não importa que sejam só os pais, mas a responsabilidade ainda sobrecai sobre os pais, né? Isso. Quanta responsabilidade nós temos sobre os nossos jovens. São preciosos, são uma mente brilhante, né? São jovens. Como você disse no estudo passado, é um HD vazio, né? E o que está sendo colocado nesse HD? As escolhas que os jovens fazem, muitas vezes, eles têm as influências dos pais ou dos seus cuidadores. E é aí que a gente precisa, exatamente o que você disse. Tudo está favorecendo para bombardeá-los com tantas informações, com tantas coisas que podem influenciá-los até numa decisão errada. Se nós, como pais, não tivermos ali, juntos, né, com eles, os orientando e formando essa mente, esse caráter dele. Exatamente. E a parte seguinte do texto, né, ela vem dizendo algo bastante interessante também. Lidar com a mente é a maior obra já confiada aos homens. Né? A gente sente um peso muito grande nisso tudo, né? Lidar com a mente é cada vez mais complicado. A gente está insistindo nisso, porque nós estamos vivendo tempos realmente muito difíceis. Tempos realmente onde a mente das pessoas estão confusas, né? Jovens. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com jovens no meu trabalho e eu percebo quanta confusão, né? Quanta confusão numa mente tão inteligente. São jovens inteligentíssimos, mas a mente confusa. E muitas vezes eu percebo uma mente vazia, né? Faltando tanta informação boa para eles mesmos e depois para todos que convivem. E é algo assim extremamente importante, né? Porque a gente vê hoje num mundo extremamente tecnológico, né? Ou seja, um lugar onde as crianças já são, como você falamos em vídeos anteriores, as crianças já têm informações em excesso. E excesso de informação traz confusão. E é confusão mental porque não estão preparadas. Só está colocando um monte de informação em pessoas que não têm vivência, se acham
e se acham que hoje já tem alguma experiência, cheios né? de experiências, o qual não tem, e aí fazem confusões em hora de suas decisões, né? E quando tem um problema emocional, por exemplo, Não sabem lidar. não sabem lidar. E são esses jovens, né, o texto que nós estamos refletindo hoje, esses jovens que vão para a sociedade. Como nós vamos prepará-los para isso? Como nós vamos preparar os nossos jovens para o mercado de trabalho, onde eles estão indo cada vez mais cedo? Com que mente? Com que a personalidade já é dele, mas a mente, essa formação, estou dizendo aqui, é a maior obra já confiada aos homens. Deus nos fez perfeitos, mas é confiado a nós trabalhar isso. E o tempo dos pais é demasiado valioso. Então, muitas vezes nós dedicamos tempo a outras coisas, mas não temos mais tempo para dedicar a essa educação aos nossos jovens. Né? Eu me recordo, assim, bem brevemente, quando eu tinha sobre a minha responsabilidade, cerca de 60 jovens, 65 jovens, e era uma coisa que nós pedíamos para eles. Esse tempo que vocês ficam com os jovens aqui, 1 hora, 1 hora e meia, é valioso demais. Porque do portão para fora, eles vão ter outras influências. Outras pessoas que não vão falar o que vocês estão falando para eles. Então talvez aqui seja o único momento que eles falem, 1 hora e meia, que falem do que vocês estão falando. Né? Então nosso tempo em casa, na escola, no trabalho, é valioso demais. E aqui, como ela pede, né, os pais é demasiado para ser gasto com satisfação ou apetite. Então, às vezes, nós estamos muito mais dedicando tempo e abre espaço para outras coisas que não são os ensinamentos. Nós não estamos preparando mais as nossas crianças. E isso é um perigo. E isso é muito triste até. Sim. E nós temos visto hoje algo interessante, porque até fala que pais acabam gastando tempo com modas e outras coisas, né? Olha a responsabilidade que os pais têm fugido. Né? Porque nós temos visto, por exemplo, pais adultos, mas infantilizados. Pessoas que estão aderindo às modas. Também estão se influenciando, as modinhas, né? Estão se influenciando quando deveriam influenciar. Estão sendo influenciados, mesmo já adultos com mente formada, estão sendo influenciados por modinhas atuais. E aí permitem que seus filhos, são permissivos, sim, né? Sim. Porque permitem que seus filhos fiquem ao léu, né? Fiquem sobre essas influências, né? A influência do mundo lá fora, aqui dentro. E quando o filho traz algo estranho para dentro de casa, muitos pais nem veem. E quando vem, o que faz? Ou compartilham, ou simplesmente negligencia, né? Porque se eu não estou preparada, se eu não dedico esse tempo à formação dos meus filhos, caráter, mente, diante da palavra, com os nossos ensinos cristãos, né? Como que eu vou estar pronta como mãe para quando o meu filho trouxer uma informação, um jovem, um adolescente, e eu preciso saber orientá-lo? Claro. Né? A responsabilidade é minha. De sentar, de ouvir primeiro o que ele tem para dizer, saber a fonte, de onde vem essa influência, ou às vezes ele não fala, mas um comportamento, estar atento a um comportamento do jovem. Se você reconhece o teu lar e você sabe que aquela influência não é dali, é nossa responsabilidade identificar, saber de onde está vindo essa influência, essa formação. Porque essa é depois, sim, quando eles fazem as escolhas. Mas enquanto está sobre a nossa responsabilidade, a influência, a decisão da escolha, nós não podemos aceitar. E dá para a gente identificar, sentar e corrigir. Olha só, e o texto vem falando também que a responsabilidade que Deus nos deu, Exato. Porque não estamos preparando os filhos só para a vida aqui, mas sim para as cortes celestiais, né? E que lindo ouvir isso, né? Meu filho, estou te preparando para o céu. Eu quero ir para o céu junto com os meus filhos. Claro. Né? Eis-me aqui, Senhor. Eis os filhos que me deu. Né? Eu quero estar preparando eles para o céu. E se eu consigo prepará-los aqui, por que não? Mas olha que interessante, por falar nisso, né? Estamos preparando os filhos para o céu. É muito bonito realmente falar. Mas hoje em dia, quando falamos isso, chega a ser ridículo para muitos, né?
Fora de moda. Fora de moda, falando de Deus, de religião, céu, né? Céu. Isso é algo que já passou, né? Cansativo. Para muitos, de religião. Para muitos assuntos é apenas moral, né? Não é só mais ético, não é só mais comportamental, né? Exato. A preocupação nossa aqui, né? E a nossa preocupação de estar aqui também falando para tantas pessoas que cuidam dos jovens, que têm responsabilidade sobre as crianças e os jovens, é essa. Né? O que nós estamos passando, informando, influenciando nossos filhos. De onde vem a nossa... E mais uma vez voltamos a dizer, não é o intelecto. Não precisamos ser PhDs ou doutores. Quando nós já temos um diploma que o MEC não reconhece, que é o dos pais, né? Esse nós já somos formados. Exato. Então, se essa missão é nossa, a gente precisa abraçá-la com muita fé, porque não é uma missão fácil, é uma responsabilidade muito grande. E se você acha, ou muitos acham, que fala assim, eu crio meu filho do jeito que ele quer, e como nós temos visto hoje, né, síndrome de imperadores e muito mais, filhos mandando nos pais, não se esqueça, os filhos dos outros vão lidar com os nossos filhos. Então nós precisamos cuidar dos nossos filhos para tanta coisa aí fora, quando deveríamos nos preocupar menos se toda a sociedade pensasse num caminho que Deus permitiu, elevasse ao céu. No entanto, não estão preparados e não estão nem se importando com isso. Nem preocupados com isso, né? Isso é o que nos entristece de ver. Muitas vezes nós dedicamos tempo a outras coisas, né? E quando as coisas ruins acontecem, a gente não sabe nem o que fazer, o que falar. Mas nós esquecemos que nós temos tempo suficiente, 1 hora por dia, né? Ou menos até em algum momento, da gente observar e ter esses ensinamentos com os nossos filhos, né? Exatamente. Prepará-los para essa sociedade. É isso aí. Muito bem. Por hoje é só, pessoal. E o próximo estudo, então, é? Vamos ver aqui o que nós vamos falar. A utilidade do professor. Olha só, professores. Aqui, ó. Utilidade do professor. Muito bem. Até lá, então. Não percam. Tchau!